Olha, quando uma figura do peso do Al Gore usa palavras como essas, a gente já sabe que o assunto é sério, né? E ele está dando um alerta aqui sobre uma tecnologia que não só já está entre nós, mas que, segundo o autor do livro, simplesmente não dá para conter. Ok, para a gente entrar no clima, vamos direto para uma cena que o livro descreve. Pensa só, um seminário numa universidade super conceituada. Um professor respeitadíssimo sobe no palco e explica como a tecnologia para criar vida sintética ficou tão, mas tão barata que uma pessoa sozinha, se quisesse, poderia criar um patógeno capaz de matar, sei lá, 1 bilhão de pessoas. Um apocalipse. E a reação da plateia? Ninguém entrou em pânico. Foi constrangimento. Sabe o que eles fizeram? Preferiram pegar uma pizza e voltar para o trabalho. É essa negação, esse deixa pra lá, que é o nosso ponto de partida aqui. Pois é, e é exatamente essa atitude que o Mustafa Suleyman quer cutucar. E olha, ele não é qualquer um. A gente está falando de um dos cofundadores da DeepMind, um dos laboratórios de IA mais importantes do planeta. Então, nesta nossa análise, a gente vai mergulhar fundo no argumento dele, sobre essa força que já está agora mesmo moldando o nosso futuro. Então vamos começar pelo conceito principal do livro. A ideia que amarra tudo. O Suleyman diz que a história ensina uma lição, e é uma lição bem dura. Quando uma tecnologia muito poderosa se torna útil e barata, esquece, é impossível conter. E a coisa está acelerando de um jeito absurdo. Pensa bem, a prensa de Gutenberg levou 50 anos para se espalhar pela Europa. O carro, 20 anos para chegar a alguns milhares. Agora a internet, em 5 anos já tinha mais de 30 milhões de usuários. O padrão é bem claro, né? A velocidade com que a tecnologia se espalha está crescendo de forma exponencial. É por isso que a metáfora da onda, que dá nome ao livro, funciona tão bem. É pra gente pensar nela como uma força da natureza mesmo, não dá pra controlar, não dá pra evitar. Ela simplesmente vem e muda tudo. E cada nova onda que chega é maior, mais rápida e mais poderosa que a anterior. Só que aí vem o grande alerta do Suleyman. Ele diz, calma, que desta vez o buraco é mais embaixo. Essa onda de agora, que é movida por inteligência artificial e biologia sintética, ela é diferente de tudo que a gente já viu. Ela tem umas características únicas que a tornam muito, mas muito mais poderosa e, claro, perigosa. E que características são essas? Bom, são 4. Primeiro, elas são de uso. O que é isso? Significa que servem para tudo. Uma IA que foi criada para jogar xadrez, de repente pode ser usada para descobrir remédios ou para criar armas. Segundo, hiperevolução. Elas melhoram numa velocidade que a gente nunca viu. Terceiro, impacto assimétrico. Pensa nisso, uma pessoa sozinha ou um grupo pequeno pode causar um estrago gigantesco que antes só um país conseguiria. E por último, e talvez o mais preocupante, autonomia crescente. Elas estão começando a agir e a pensar por conta própria. Olha, para a gente ter uma ideia do que essa hiperevolução significa na prática, vamos voltar um pouco na história. A invenção da prensa de Gutenberg foi uma revolução, certo? Ela fez o preço de um livro cair umas 340 vezes. Isso, por si só, já virou o mundo de cabeça para baixo. Ok, agora olha para a IA. Em menos de uma década, o poder de computação usado para treinar os modelos mais avançados cresceu 9 ordens de magnitude. Para quem não está familiarizado com o termo, isso não é 900 vezes mais. É 1 bilhão de vezes mais poder. 1 bilhão! Não existe nada parecido na história da tecnologia. Isso é a hiperevolução acontecendo na nossa frente. E sobre o impacto assimétrico? Tem um exemplo que deixa isso claríssimo. Pensa na guerra da Ucrânia. De um lado, você tem um míssil Patriot, que custa 3 milhões de dólares. Do outro, um drone comercial que se compra na internet por 200 dólares. E um míssil milionário é usado para derrubar o drone baratinho, entende? A tecnologia barata e acessível está dando um poder que antes era só dos governos para basicamente qualquer um. Ok, se os riscos são tão claros, fica a pergunta óbvia. Por que a gente simplesmente não para? Ou pelo menos, sei lá, vai mais devagar? A resposta, segundo o livro, é que existem forças gigantescas empurrando a gente para frente. É uma corrida que, na prática, não dá para abandonar. É uma combinação de fatores, uma verdadeira tempestade perfeita. Primeiro, a geopolítica. Nenhum país quer ficar para trás do outro. É uma questão de sobrevivência. Depois, o dinheiro. A gente está falando do maior prêmio econômico da história. Tem também os nossos próprios problemas. Precisamos dessas ferramentas para ontem, para resolver coisas como mudanças climáticas e doenças. E claro, tem o ego humano, né? A vontade de descobrir, de ser o primeiro, de deixar um legado.
E tudo isso junto nos leva ao coração do argumento do livro, ao grande dilema, a escolha terrível que a gente como espécie está enfrentando agora mesmo. E o dilema é este. De um lado, a gente tem a abertura, ou seja, deixar a tecnologia correr solta. O lado bom, isso pode nos dar as ferramentas para resolver os maiores problemas da humanidade. O lado ruim, isso também abre a porta para um mau uso catastrófico, um acidente ou simplesmente a perda de controle. Do outro lado, a gente tem o controle total, fechar tudo. O lado bom, a gente evita a catástrofe. O lado ruim, a gente corre o risco de estagnar, de não conseguir resolver aqueles mesmos problemas e, de quebra, fortalecer governos autoritários. Então, não tem uma resposta fácil aqui. É o que o autor chama de um dilema real. A gente está num corredor bem estreito, com o abismo da catástrofe de um lado e o abismo da estagnação do outro. E conseguir andar por esse caminho sem cair para nenhum dos lados talvez seja o maior desafio da nossa história. E então, existe alguma esperança? Bom, o Suleiman não vem com uma solução mágica, mas ele propõe uma ideia, um plano de contenção. É um conjunto de ações para a gente, quem sabe, conseguir se manter nesse corredor estreito. A ideia dessa contenção é que ela precisa acontecer em todos os níveis ao mesmo tempo. Começa lá embaixo, na segurança técnica, dentro do próprio código, depois sobe um nível, auditorias independentes e rigorosas para fiscalizar o que está sendo feito, mais para cima, uma nova governança para as empresas que desenvolvem tudo isso com mais responsabilidade, e lá no topo, alianças e tratados entre os países para lidar com os perigos maiores. O ponto principal aqui é que nada disso funciona isoladamente. Não é uma coisa que a gente faz uma vez e pronto. Contenção é um processo contínuo, um sistema de defesa com várias camadas. A analogia do livro é perfeita. É como se a gente tivesse que construir um quebra-mar e ficar reforçando ele o tempo todo, para se proteger dessa onda que não para de crescer. E no final, a gente fica com a grande questão que o livro levanta. A próxima onda não é algo do futuro, ela não está chegando, ela já chegou, já está quebrando em cima da gente. A pergunta não é mais como a gente para isso, mas sim como a gente aprende a surfar nessa correnteza sem que ela nos afogue. E a pergunta final é, a gente vai conseguir?